Muito bem, estamos de volta com o programa Tribuna Popular aqui pela TV Câmara de Jacareí, a TV pública da cidade. Nosso tema de hoje é educação e tenho o prazer de receber aqui o secretário de Educação da cidade, João Roberto. Secretário, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez. Estamos no terceiro e último bloco, caminhando aqui para o finalzinho. São tantos assuntos para a gente estar conversando, mas a gente fechou o bloco falando um pouquinho desse novo formato de educação que existe hoje, né? A educação hoje deixou de ser apenas o professor dentro de uma sala de aula com um grupo de alunos, lousa, enfim. Hoje existem outros formatos adicionados à educação, até mesmo para atender à necessidade dessa evolução que acontece no sistema educacional. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho de como está esse processo aqui também no nosso município. Muito bem. Como eu disse no primeiro bloco, um dos principais programas que a gente executa aqui em Jacareí é o programa Educar Mais. Qual é a proposta do programa? A proposta do programa é integrar as políticas sociais do governo à realidade da escola. Então, as políticas de esporte, as políticas voltadas para a área de cultura, as ações da Secretaria de Saúde, as ações da Secretaria de Assistência, fazer com que o governo e fazer com que as políticas públicas consigam se encontrar na escola. E então, por exemplo, eu vou citar um exemplo que é o programa Saúde na Escola. Não é? Muitas, é claro, das doenças, né, que uma criança tem ao longo da sua infância, diz respeito, às vezes, a uma série de procedimentos que a Secretaria de Saúde, né, propõe para que os pais realizem ao longo da infância e que muitas vezes aquela criança acaba não tendo oportunidade. Então, toda criança que ingressa na rede municipal de ensino, no primeiro ano, passa por um conjunto de exames, atualização da carteira de vacinação, o exame de acuidade visual dessa criança, diante, às vezes, de algum apontamento, enquanto está fazendo o exame, de algum apontamento do médico, algum exame complementar, de maneira que aquela, às vezes, assistência que aquela criança deveria ter na infância e que, porventura, pode não ter tido, consiga ser recuperada ali na hora que ela está ingressando dentro da nossa rede. Então, a Secretaria de Saúde faz ações nesse programa. Nós temos ações voltadas ao esporte, que a Secretaria de Esportes propicia, em turno contrário, não somente as crianças da rede municipal, mas também a comunidade como um todo. E o programa Educar Mais, ele também sugere uma outra ação, que é aproximar a comunidade do entorno desses equipamentos para as atividades educacionais. Então, aqui, muito próximo aqui da Câmara Municipal, nós temos a Escola Lamartine, que é uma escola de ensino fundamental durante o dia, mas que à noite ela abre suas portas para cursos profissionalizantes de curta duração, cursos de línguas. Então, hoje o Educar Mais oferece cursos de inglês, de francês, de alemão, até o curso de mandarim, né, para aprender a língua falada pelos chineses, hoje é ofertado no ambiente educacional ali do Educar Mais Lamartine. Então, e cursos que permitem que essa população, que às vezes tem uma baixa escolaridade e uma dificuldade de ingressar no mercado de trabalho, ganhe alguma habilidade que propicie o ingresso rápido no mercado de trabalho. Até cursos de massas e molhos, por exemplo, para ingressar no mercado de gastronomia, ou mesmo curso de pizzaiolo que a gente realiza ali, cursos como elétrica predial, pintura predial, para capacitar profissionais que queiram atuar no ramo de prestação de serviços. Então, o Educar Mais, ele é um equipamento que tem propiciado uma aproximação muito intensa e muito interessante com populações que às vezes não estão com a vida diretamente ligada à escola, mas que insere-se dentro do contexto escolar a partir de alguma expectativa individual. A mesma coisa, as atividades do Educar Mais Centro, por exemplo, voltadas para a terceira idade. Por quê? Porque as nossas crianças, em turno contrário, muitas crianças da rede pública fazem natação em turno contrário ali naquele equipamento do centro. Mas em alguns horários ociosos, a Secretaria de Esporte consegue fazer o atendimento à terceira idade. Então também você consegue aproximar esse idoso que já há muito tempo saiu da escola, a frequentar aquele espaço que também é escolar, e ele tem alguma coisa a contribuir no contato com aqueles jovens, com aqueles adolescentes que por ali estão. Então, esses programas voltados a essa aproximação acabam dando uma conotação que ultrapassa um pouco aquela concepção mais tradicional da educação, de que a educação é voltada para um público específico, para um momento específico na vida. Todo tempo é tempo de educar, todo tempo é tempo de aprender.
E o professor, ao mesmo tempo que educa, ele aprende. Da mesma forma que o aluno, ao mesmo tempo que está aprendendo, de alguma forma ele está ensinando. Nem que seja aquele amiguinho que senta ali do lado, que tem mais dificuldade. Então, essa ação social da educação, essa interação propiciada por essa convergência de pessoas, às vezes muito diferentes, até mesmo daquilo que eu chamaria de público escolar clássico, que é o público estudantil propriamente dito, tem transformado o Educamais, os espaços dos Educamais em Jacareí em espaços de um sucesso educacional, um sucesso de política pública. Então a gente tem ficado satisfeito com isso. Maravilha. Nós temos aqui mais uma pergunta chegando. Olá, tudo bem? Qual o seu nome? Maria das Dores. Pode falar bem pertinho do microfone. Maria das Dores, estou cursando o 2º ano de Pedagogia. Seja bem-vinda. Estou apaixonada pelo curso. A minha pergunta é, comecei a estudar tarde, não tive oportunidade, e só eu queria saber, eu fiz o 4º ano na Barão, fiz o 5ª, 6ª, 7ª série, 8º, 9º ano no Benedito Mauro, e fiz o 1º, 2º, 3º ano no Silva Prado. Prestei vestibular, estou lá no Anhanguera. Então, eu queria saber essas criançadas, essa turma de hoje, porque ela que entra na sala de aula, não quer saber de fazer nada, quer ficar no corredor, e como fazer, e estourar aquela bombacha como lá no Sênior fazia isso, sabe? E como que a gente faz com essa turma? Só isso, minha resposta é essa. Tá aí um questionamento, uma curiosidade aí da profissão. Muito interessante a sua pergunta sobre 2 aspectos. Vou dividir a sua pergunta em dois blocos, né? Primeiro, uma observação da sua vida pessoal, mas que nos ajuda também a entender um pouco o perfil do nosso aluno de ensino adulto que a gente tem, o nosso EJA, a nossa escola de jovens e adultos. Porque uma das modalidades que a Secretaria organiza na cidade é ofertar a alfabetização através do programa Brasil Alfabetizado e também fazer a oferta de 1º ou 5º ano aos adultos que não tiveram a oportunidade de fazer no tempo certo. Pelo que eu percebi, a senhora frequentou a escola, não é? Num tempo já um pouco mais avançado do que quando a senhora, né, poderia ter frequentado na infância. E nós temos uma realidade bastante interessante em Jacareí, porque nós acabamos de receber o selo de cidade livre do analfabetismo. O MEC confere esse selo às cidades que conseguiram erradicar o analfabetismo ou deixar o analfabetismo numa condição menor do que 4% da população economicamente ativa. Então, os dados do IBGE configuram Jacareí dentre essas cidades que têm taxas de analfabetismo muito baixas comparadas à maioria das cidades brasileiras. Para você ter uma ideia, de mais de 5.000 municípios brasileiros, só 209 conseguiram taxas menores de 4% de analfabetismo, e nós somos um desses municípios. Isso se deve às ações voltadas para esse público adulto, que não teve oportunidade de se escolarizar no tempo certo, mas sempre é tempo de aprender. Então, como a senhora, existem outras pessoas. Então, eu queria parabenizar a senhora por não ter desistido. E a senhora fez o 1º ao 5º, depois persistiu, agora está na universidade. E vai até o fim, não é? Então, é uma alegria muito grande. Então, o depoimento da senhora, ele é um estímulo para as pessoas que estão acompanhando esse programa e saber que a nossa cidade tem oferta para essa modalidade. Aí a senhora falou que a senhora relatou numa certa fase da escolaridade, depois que foi para o 6º até o 9º ano, ou mesmo no ensino médio, onde a senhora teve que conviver com a indisciplina, com a violência na escola, com a falta de disciplina, e realmente isto é uma preocupação. Muitos pais relatam de que a escola, sobretudo para as idades onde o jovem, o adolescente frequenta, ela é uma escola hostil, ou que muitas vezes essa escola ela tem casos de indisciplina e desajustes que atrapalham o processo de ensino-aprendizagem. Eu acho também que nós precisamos recuperar a imagem dessa escola, sobretudo dessa escola que atua no campo da adolescência, no campo da juventude. E eu penso que a gente precisa encontrar um caminho para que
essa escola chegue a um padrão de qualidade e também a um padrão de comportamento adequado ao ambiente de ensino e de aprendizagem. E, infelizmente, nós temos essa realidade, né? A nossa rede ela vai até o 5º ano do ensino fundamental, então nós não convivemos, né, com essa fase mais difícil, né, onde o aluno atravessa a adolescência e a juventude dentro da escola. Então esse problema é menos, que ela relata, ele é menos existente na nossa rede. Mas a gente sabe que ele existe, sobretudo nas escolas estaduais, que acabam tendo que lidar com o aluno nessa faixa. Então uma das coisas que nós precisamos avançar é recuperar um pouco essa imagem do passado de uma escola talvez até um pouco mais austera, talvez um pouco mais exigente, talvez um pouco menos tolerante a determinados tipos de comportamento, para que a gente consiga produzir nesses espaços de aprendizagem. Eu acredito que há um caminho, mas esse caminho ele precisa ser seguido com muita intensidade para que a gente melhore os indicadores. Os indicadores, por exemplo, que nós temos na nossa rede de 1º ao 5º ano do ensino fundamental, que são indicadores excelentes, eles não têm os mesmos números, né, na rede, por exemplo, de ensino médio ofertada hoje na nossa cidade. E parte desses problemas existentes, eles são problemas de indisciplina, de evasão, de falta de compromisso e dificuldades do processo. Obrigada. Obrigado pela sua participação também, aplausos para ela. Secretário, ainda dentro desse parâmetro, pegando esse gancho dessa pergunta, eu pergunto ao senhor o seguinte: seria um caminho a municipalização, por exemplo, das escolas hoje que estão dentro do Estado, por exemplo, que pertencem ao Estado, para poder ter essa proximidade de acompanhamento mais de perto? Qual seria o caminho, na sua visão hoje, para que esse índice pudesse também ser tão bom quanto no município, como o senhor relatou? Um ponto que cada vez me parece mais consensual, isso não é aqui em Jacareí, mas é no país como um todo, é que as redes municipais elas têm obtido resultados melhores do que as redes estaduais. E uma das questões que se suscita a partir desse dado é que nós deveríamos avançar no sentido da municipalização no 2º ciclo do ensino fundamental e talvez até no ensino médio. Alguns municípios estão ensaiando passos nesse sentido, mas para isso a gente tem que ter um sistema de financiamento para que os municípios consigam suportar esse tipo de despesa. Você imagina, eu tenho uma rede de 22 mil alunos, com os mesmos recursos é impossível ofertar uma educação de qualidade se essa rede dobrar de tamanho, porque ela dobraria de despesas, de alunos, de custos necessários para que se faça uma boa educação. Então, é preciso, eu acho que é importante que a gente avance nesse processo de municipalização, porque eu penso que os gestores, quanto mais próximos eles estão dos cidadãos, mais qualidade, mais relações de exigência melhoram a qualidade desse serviço, mas para que ele seja feito é preciso o recurso chegar também aos prefeitos, aos secretários de educação, às secretarias de educação, para que elas consigam responder esse desafio. No momento, o sistema de financiamento, da forma como ele está colocado, ele não encoraja os gestores municipais a abraçarem mais do que aquilo que o recurso suporta. Eu penso que hoje Jacareí tem uma escola de qualidade e muitos pais têm receio hoje, quando chega no 5º ano, fala, puxa, eu vou levar meu filho para uma escola estadual e talvez não encontre a mesma infraestrutura, o mesmo atendimento e a mesma qualidade. E por quê? Bom, aí são inúmeros os fatores, mas certamente os municípios não poderão abraçar o desafio da municipalização nesse ciclo se a gente não encontrar um mecanismo de financiamento que dê suporte a essas ações. Eu acho que é um movimento que a sociedade deveria fazer, de exigência, né? E eu acho que é um compromisso que pode ser assumido no longo prazo pelos gestores, sobretudo pelos governadores de estados, para que a gente consiga avançar na educação. Doutora, temos aqui mais uma participação, mais uma pergunta. Olá, seja bem-vinda. Qual o seu nome e qual é a sua pergunta? Meu nome é Selma, eu estou cursando o 1º ano de pedagogia e minha pergunta é, nas creches, o período é integral, as crianças são levadas pela manhã e pega à tarde. E por que no maternal é somente um período? Muito bem. Na verdade,
a modalidade de creche de 0 a 3 anos, classicamente, ela é uma herança ainda quando essas unidades, elas eram uma política mais organizada pelas secretarias de assistência social do que pela educação. Né? A Constituição de 88 para cá reafirmou a dimensão, né, mais educacional e menos social das unidades de creche. Então, por tradição, as creches lá no passado, elas, por terem essa dimensão social, elas acabaram abraçando a dimensão de um sentido que não é bem o sentido hoje que deveria se dar à creche. Qual é o sentido que deve se dar à creche? O sentido da educação. Mas, na verdade, quando ela foi criada mais para atender a mãe trabalhadora do que propriamente a criança ser educada naquela unidade. Então, são muito poucos os municípios que, ao dar uma dimensão mais educacional à creche, transformaram o turno da creche num turno parcial. Por quê? Porque tem esse grande legado de que a creche é um mecanismo, é uma forma de dar assistência à mãe, sobretudo à mãe trabalhadora, numa idade num período onde a criança fica muito vulnerável quando os pais trabalham e, sobretudo, quando os pais não têm uma condição socioeconômica capaz de cuidar daquela criança durante o seu turno de trabalho. Então, você imagina, né, que desafio que é organizar um sistema de creches no município. Primeiro, porque o país não tem condição de ofertar creche a todo o contingente da população. Nós não temos recursos para isso. O Plano Nacional de Educação estabelece que o país, até 2020, consiga atender 50% da demanda ativa de creche. Essa é a meta colocada agora numa recente lei, que é o Plano Nacional de Educação. Nós, no município, se a gente olhar para a nossa demanda ativa de creche, a gente atende 80% da nossa demanda por creche, né, de 0 a 3 anos de idade. Não é? Muito bem. Depois que a criança cumpre esse ciclo, ela vai para aquilo que a gente entende, né? Chegou aos 3 anos de idade, ela vai para a escola no sentido mais clássico do termo, né? Porque durante o período de creche ela não tem propriamente uma classe, o ambiente em que se dá a educação é um berçário. Depois ela sai para um conceito de classe, que é o maternal que você disse, depois o pré-1, depois o pré-2, até chegar aos primeiros anos do ensino fundamental. Aí você me pergunta, por que não ofertar esse turno de maneira integral para toda a cidade? Sobretudo, isso ainda é uma questão de recursos. E não é questão de recursos para nós aqui no município de Jacareí, não. É uma questão de recursos para o país inteiro, não é? O país ainda não conseguiu universalizar a oferta da pré-escola para todos os seus cidadãos. E a grande meta colocada pelo Plano Nacional de Educação é que até no ano de 2016 a gente tenha 100% das crianças com 4 e 5 anos matriculadas em escolas. A gente, em Jacareí, está com o indicador para pré-1 próximo de 84% e para pré-2 está praticamente universalizado, 97% da matrícula líquida. Não é? Então, hoje, se eu for pensar nos recursos que o município dispõe e da nossa capacidade de atendimento, todo o foco nosso é universalizar o acesso para que todas as crianças, a partir de 4 anos de idade, tenham direito à pré-escola. E que todas as crianças em situação de vulnerabilidade, cuja renda social da família necessite um cuidado especial nos 3 primeiros anos de vida nas creches e que não tem condição, né, de ser atendido pela família diretamente, seja atendido em nossas unidades. O que eu posso te dizer é o seguinte: qual o melhor lugar para uma criança estar entre 0 e 3 anos de idade? O melhor lugar para ela estar é com a família, com a mãe, com o pai, e ser educada dentro do ambiente doméstico. Quando a mãe requer a creche, já não estamos diante de uma condição ideal de quê? De educação, porque é uma fase onde a criança é muito frágil, muito vulnerável e se sente muito mais acolhida pela família. Mas já que temos essa condição, que possamos oferecê-la com qualidade. Por isso que o município prioriza. O município prioriza esse atendimento de 0 a 3, sobretudo para as crianças que estão no Bolsa Família, para as famílias mais vulneráveis e, sobretudo, para as famílias cuja renda per capita é menor do que 3 salários mínimos e cujos pais trabalham e não tem uma pessoa diretamente capaz de zelar pelo cuidado daquela criança naquele instante. Obrigado pela sua participação.
Aplausos para ela também. Bom, programa Tribuna Popular falando sobre educação pública municipal e estamos aqui chegando no finalzinho, já estouramos um pouquinho até o tempo, secretário, queremos agradecer aqui a sua presença, disponibilidade de participar conosco aqui e rapidamente se eu fizesse aqui as suas considerações finais falando do que podemos esperar dos projetos que vêm por aí com relação à educação no município de Jacareí. Bom, muito feliz em ter participado com vocês e bater um papo sobre educação. É sempre gostoso poder falar um pouco sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido. Os nossos planos para os próximos anos são os melhores possíveis. Nós temos uma expectativa que Jacareí, até o final do ano que vem, no ano de 2015, a gente tenha 100% da nossa oferta do 1º ao 5º ano sob os cuidados do município. No início do nosso governo, da nossa administração, nós tínhamos 54% apenas das crianças de 6 a 10 anos em escolas municipais. Eram 54%. Hoje nós estamos com 97% e vamos chegar a 100% até o final de 2015. Ou seja, estaremos cuidando quase que exclusivamente no município das crianças de 6 a 10 anos. Estamos num momento bom em termos de ampliação das nossas unidades de creche. Terminaremos esse ano gerando 770 novas vagas em creche. Já entregamos a creche aqui no Educamais São João, aproximadamente 3 meses atrás. Entregamos nesta segunda-feira 100 novas vagas no Educamais Jacareí, ali próximo do bairro do Parque dos Príncipes, esse Educamais que nós acabamos de inaugurar, 100 vagas. Estamos terminando a construção de uma unidade de creche aqui de 220 vagas, 220 novas vagas de creche e pré-escola aqui na Cidade Jardim. Estamos concluindo o Educamais Esperança, ali próximo do Santa Cruz do Lázaro, um pouco mais avançado, ali próximo do Jardim de São Luís, Jardim do Portal. Um complexo de 3 escolas, uma escola de ensino infantil, outra de fundamental, uma pré-escola e uma creche. Entregamos 2 unidades mais periféricas, uma há menos de um mês, que é a escola do Igarapés. O bairro do Igarapés não tinha uma unidade escolar. Entregamos uma unidade com capacidade de atender 500 alunos de ensino fundamental. E muito recente, ainda esse ano, também entregamos a escola do Jardim Imperial. Então, são ações importantes de expansão da nossa rede. Nós estamos num momento bacana da história da Secretaria de Educação, onde a gente expande os nossos serviços. E a gente quer expandir com qualidade e também estamos comemorando alguns acontecimentos, como a condição nossa de cidade, território livre no analfabetismo. Estamos comemorando a condição de um IDEB melhor esse ano e esperemos nós que a gente consiga, nesse caminho, superar as expectativas do ano que vem também. Tá certo, agradeço mais uma vez ao secretário. Quero agradecer também aqui ao público da Anhanguera. Obrigado aqui pela participação no Tribuna Popular. Aplausos para vocês. E o Tribuna Popular vai ficando por aqui. Voltamos numa próxima oportunidade. Claro, continue ligado com a TV Câmara de Jacareí, a TV pública da cidade.